Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Mary Ruth Ribeiro Lobato, que abordará o tema Ecologia e Escatologia, a preservação ambiental nos últimos dias. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo dom da vida e por tantas bênçãos que tu tens reservado para nós nesses dias. Pai querido, nós intercedemos por tantas pessoas que estão passando por dificuldades na área física, na área emocional e espiritual. Pai querido, estende tua mão de cura, tua mão de poder, a fim de que elas se sintam confortadas, esperançosas, Senhor, e que elas possam ser revigoradas pelo teu Espírito. Pai Santo, Pai de amor e de misericórdia, nós suplicamos também pelas nossas vidas, a fim de que possamos ter a nossa fé focada em Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ver vocês cantando, hein? Foi pro rio que Deus deu, e do rio foi para as nações. Agora, manda ver! Não, 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 não. Cadê você? Suas mãos e adore ao Senhor assim. Oh, meu Deus mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus.
Olhe para as suas mãos. As minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos para cima para curar. As minhas mãos sobre os enfermos, joga a mãozinha bonita, e eles serão curados. Põe a mão no ombro do teu irmão assim, ó. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para curar a mim e a você, para curar a mim e a você, para curar a mim e a você. Para curar a mim e a você. Mulheres cristãs, boa tarde. O assunto de hoje é sobre meio ambiente, preservação ambiental nos últimos dias. E é isso mesmo, você ouviu muito bem. É sobre esse assunto que vamos meditar. E você não tem ideia de quão grande é a nossa responsabilidade como igreja e como mulheres cristãs com esse maravilhoso mundo que Deus criou. E eu acredito que esse incômodo que a revista Visão Missionária teve para abordar o assunto deve também não só nos incomodar, mas também impactar o nosso entendimento sobre nossa missão cristã em relação ao meio ambiente, em relação à natureza. Lembre-se que nós habitamos uma grande casa, que é o planeta Terra, com uma população de mais de 7 bilhões e meio de habitantes. E nós, como parte dessa população, nós precisamos conhecer melhor a nossa casa e como vamos nos relacionar com o meio que estamos vivendo. O cuidado com o ambiente, ele é parte de nossa responsabilidade como mulheres cristãs. E é de extrema importância essa busca pelo conhecimento de onde nós vivemos. E nós podemos fazer essa confirmação no livro de Salmos, no capítulo 111, versículo 2, que diz o seguinte: grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem. Ou seja, todos que têm prazer, satisfação em estudar e aprender. Queridas, as obras de Deus realmente elas são maravilhosas. E não tem como a gente não enxergar a sua mão poderosa agindo. Você com certeza já ouviu o canto de um pássaro, você já apreciou um pôr do sol belíssimo, você já observou as flores do seu jardim, a chuva caindo e até mesmo relâmpagos e trovões. Então, é fantástico observar o cuidado do Pai se preocupando com cada detalhe de sua criação. E sabe por que ele age assim? Porque ele é o verdadeiro dono da terra. A terra não é nossa, é dele. Então vejamos o que diz o Salmo 24, nos versículos de 1 a 2, que diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Ora, se ele é o dono, logicamente, ele vai estabelecer as regras, já que ele deixou a cargo da humanidade o cuidado com esse mundo belo e perfeito. Lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e versículo 15, diz o seguinte: tomou, pois,
o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E como somos privilegiados, né? Com essa confiança e essa grande responsabilidade dada por Deus a nós, ao mesmo tempo em que somos chamados a assumir o compromisso de quê? De cuidar e de preservar o meio ambiente com o uso racional da natureza. Mas o que é meio ambiente? É tudo que nos rodeia, é tudo que nos cerca. É o ambiente em que algo ou alguém está inserido. Então, as árvores, os animais, os rios, os oceanos, eles fazem parte do meio ambiente, da mesma forma que as casas, os prédios, as pontes, as ruas, avenidas, também fazem parte do meio ambiente. Eu e você fazemos parte do meio ambiente. Então, na verdade, meio ambiente é todo esse conjunto de elementos naturais e de elementos culturais. Então, independente de onde você está agora nos assistindo, se você está em um sítio, em uma casa, se você está em uma praia ou até mesmo em alto mar, sempre vai fazer parte do meio ambiente. E nós, como mulheres cristãs, precisamos visualizar esse assunto como alvo da missão do Criador. E é por esse motivo que nós devemos amar o que Deus criou e nos dedicar a estudar o meio que vivemos até que Ele venha. Então, é impossível cumprir o ID se não atentarmos para a conservação da natureza de maneira harmônica. O estudo do meio ambiente, ele não é só para ambientalistas, não. Ele é para todos nós, cristãos em geral. Não é uma questão política, é uma ordenação divina. E ordem, queridas, devem ser cumpridas. Infelizmente, a ganância e a cobiça por bens materiais geradas no coração humano, elas estão provocando graves consequências como desmatamentos, poluição de rios e oceanos, uma produção excessiva de lixo, fome, doenças. E quando nós não valorizamos a criação de Deus, destruindo uma floresta, poluindo um rio, fazendo uma pescaria de forma predatória, nós estamos dizendo para Deus que o que Ele criou não é bom. Nós estamos dizendo para Ele que nós somos os melhores. E isso nos faz lembrar que a desordem da natureza, ela é consequência da queda lá no Éden, pela qual toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É o que está em Romanos capítulo 8, no versículo 22. Então, dessa forma, o ser humano, ele está intervindo no meio ambiente de forma totalmente inadequada, irresponsável. E isso está refletindo em nossa qualidade de vida, vai refletir futuramente também nas próximas gerações. Por isso, a preservação e a conservação do nosso planeta, elas devem sim ser priorizadas, já que nos foi dado o direito de administrar, mas não nos pertencem. Continua pertencendo a Deus. Quando eu preservo o ambiente, eu não estou fazendo nenhuma alteração e se mantendo a natureza intocável, evitando a poluição daquele rio, evitando a pesca predatória, evitando o lixo se acumular nesses locais. Eu estou cuidando, eu estou preservando. E na conservação, eu posso utilizar os recursos naturais de forma totalmente responsável.
eu vou usar só aquilo que eu necessito naquele momento. Prudência e equilíbrio são fundamentais para vivermos de maneira digna e harmônica nesse mundo que é compartilhado. Então, queridas, a partir de hoje, aceite o desafio de conhecer melhor a sua casa, o seu ambiente, entendendo cada vez mais sobre conservação e preservação da natureza. Cumpra a sua parte, inspire outros nesse mesmo desafio. E para finalizar, eu vou ler uma rígida exortação que deve nos conduzir a uma profunda reflexão sobre a forma como temos tratado o nosso planeta, a nossa casa. E isso nós encontramos no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que diz o seguinte: iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira e o teu tempo, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Queridos, isso é muito sério. Então, continuemos na busca de soluções para a preservação e conservação ambiental. E, vejam só, independente dos argumentos de muitos cristãos que pensam ser desnecessário cuidar do meio ambiente, e até mesmo de ouvirmos mensagens no púlpito das igrejas sobre o assunto, torna-se prudente entender que Deus quer que sejamos dignos de confiança na mordomia dos nossos bens. Nós somos chamados não só a sermos exemplos na fé, mas a sermos exemplos de bons cidadãos e seres humanos exemplares em tudo. Precisamos ser achados dignos diante do nosso Deus. E eu quero lembrá-los que ele prometeu. Jesus está voltando. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho verá. E se realmente amamos a criação de Deus, por que não cuidamos daquilo que ele criou? Então, qual a nossa dificuldade como igreja, como cidadãos, em manter o meio ambiente equilibrado? Pense nisso e que Deus nos abençoe.